Salve, salve, investidores! Tudo bem com vocês? Aqui é Reinvestimento trazendo mais vídeo e hoje nós vamos estar falando aqui de diversas empresas do setor de petróleo, falando por que o petróleo vem subindo tanto, porque eu acredito que essas empresas podem estar subindo bastante nos próximos dias, o que está ocasionando toda essa pressão sobre o petróleo aí, a comunidade internacional, todos esses pontos e vamos estar analisando uma por uma das empresas e falando quais são os pontos favoráveis dela, o que pode acontecer com elas, qual é os focos delas. Então nós vamos estar falando tudo sobre o setor de petróleo, incluindo a ZV Travassos, que agora é uma nova petroleira. Já podemos dizer isso. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, deixa o like, compartilha. Lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, muito menos de manutenção de ativos, é apenas do caráter educativo. Nós vamos estar pegando aqui um caráter bem de investimento mesmo, depois falando um pouquinho ali de geopolítica, que é o que está impactando também bastante os resultados ali, sobre também a pressão do petróleo, que disparou mais de 5% no último pregão e em sucessivos pregões veio subindo. A Petrobras aqui, a maior petroleira do país, está cotada a R$ 37,84, as ações preferenciais da companhia, um dividendo de 16%, um PVP ali de 1,32, um PL de 6 vezes. Se nós vamos estar arrastando aqui para baixo, nós conseguimos ver que é uma companhia que tem margens boas, 15% de margem líquida, 52% de margem bruta. Qual é a diferença? Margem bruta, a cada R$ 100 que a companhia vende, R$ 52,24 viram receita e depois os outros R$ 15,78 viram lucro. Então, depois que ela conseguiu a receita, ela paga todos os custos de funcionário, despesas, essas coisas, sobra R$ 15,78 de lucro. A companhia vem crescendo receita bastante, ali um crescimento de receita de 10% ao ano e 14% aos lucros. É uma companhia que antigamente foi muito endividado, hoje em dia tem um endividamento extremamente controlado. Uma companhia que voltou a pagar dividendo, principalmente depois de uma reestruturação muito forte feita pela empresa. Voltou a pagar aqui, pagou 19, depois 67, 19 e agora 16. É uma companhia que está conseguindo remunerar muito, muito bem os seus acionistas. Se nós vamos estar vendo aqui também, é uma companhia tem um valor de mercado estratosférico aí, de 519 bilhões de reais. É uma companhia que tem ali uma dívida bruta de 331 bilhões, uma dívida líquida de 267 bilhões, tem 67,68 bilhões de disponibilidade, que é quanto a companhia tem em caixa. Qual a diferença entre dívida líquida e dívida bruta? Basicamente, você pega a dívida bruta, coloca menos a disponibilidade que ela tem em caixa, daí dá só a dívida líquida. É como se pegasse os 331 bilhões, usasse 67 bilhões que tem em caixa, pagasse quantos de sobraria? 263 bilhões. É uma companhia que tem 60% de free float, está listado no nível 2 de mercado, tem 100% de tag along e uma liquidez aqui, segundo o investidor 10, de 1,22 bilhões. É uma companhia que, se nós formos pegando aqui, os seus resultados ali, suas receitas de cerca de 122 bilhões são geradas principalmente pelo Brasil, 70% Brasil, 12% China, 2,82% Estados Unidos, 2,51% Singapura e os restantes dos 12,19% em outros países. E aqui nós conseguimos estar vendo quanto que cada país gera. Só no Brasil são mais de 85 bilhões em receita. Então, o principal mercado. E aqui quais são as áreas que eles mais geram essas receitas? Então, sendo no refino, transporte e comercialização, 54% dos resultados, a exploração e produção 39% e gás e energia de baixo carbono 5,72%. Lembrando que a empresa está focando muito nessa área em específico aí de partes renováveis. É uma companhia que sempre teve receitas altas, por uma péssima administração. Seguindo anos, ela gerou bilhões em prejuízos, depois uma reestruturação muito forte. Até em 2020, aqui, ó, quando foi o ano da pandemia, ela conseguiu apresentar um lucro bilionário. E quando nós não estávamos em nenhuma pandemia, nenhuma crise, a empresa estava apresentando prejuízo. Apesar de nós estávamos em uma crise, mas foi uma crise só Brasil por causa de má administração. Então aqui, depois a companhia fez uma boa gestão e começou a gerar lucros bilionários. E aqui teve algumas mudanças muito grandes, principalmente porque a empresa é uma estatal, então ela é muito fortemente impactada por decisões governamentais, troca de governo. Então, isso é um dos riscos da Petrobras. Então, hoje, quem investe em Petrobras tem que estar focado ali. Sempre vai ter o risco estatal, sempre vai ter o risco do governo estar mexendo na companhia. A companhia é uma máquina de político, podemos dizer assim. Ela vai sempre usar ela para favor, como foi em 2022, pagando bilhões de dividendos. Provavelmente foi uma máquina política ali para tentar atrair mais votos e essas coisas. Como sempre, a Petrobras, por ser uma empresa estatal, tem esse risco. A empresa é uma empresa focada, cresce bastante, ela vem investindo ali, tá brigando pela margem ali da parte da Amazônia, onde tem muita, a margem equatorial, se eu não me engano, acho que é a margem equatorial ou bacia amazônica, alguma coisa assim. Ela tá brigando ali, ela tem investimentos agora na África, que ela tá começando também na parte de exploração para recompor suas reservas, mas sempre tem que estar de olho nisso. Petrobras, ela é um case que cresce ao longo prazo, se ela fosse privada, valeria mais de R$ 100,
Mas o principal foco dela hoje, dos acionistas olhando, é o dividendo, porque o dividendo cai na conta, já tira aquele risco governamental do seu dinheiro. Agora temos aqui a Prio, a maior produtora de petróleo privado da Bolsa, cotada a R$ 44,81, PL de 7%, um PVP de 2,25%, PL normal aí para empresas privadas no setor de petróleo, um dividend yield muito baixo, porque é uma empresa que não foca tanto em pagamento de dividendo. É uma empresa que tem uma margem líquida de 38%, uma margem bruta de 59%, margens boas. É uma companhia, como eu falei, que cresce muito, ela não é focada em dividendo e sim focada em crescimento. 52% de crescimento de receita, 54% de lucro. Uma companhia que começou a pagar dividendo há pouco tempo, então não podemos levar isso tanto em relevância. É uma companhia que, se nós formos estar vendo aqui, seus resultados são gerados através ali principalmente de outros, eles falam aqui, mas tem uma forte presença brasileira, são 4 bilhões e 600 milhões de reais. É uma companhia que tem um valor de mercado de 39 bilhões, um valor muito abaixo da Petrobras. É uma empresa e de players privados do decorrer do mundo também, é um valor bem baixo, se nós formos estar vendo. É uma empresa que tem cerca ali, podemos dizer, de 13 bilhões em dívida, 6 bilhões de dívida líquida, 6 bilhões em caixa, 89% de free float, está listado no novo mercado, 100% de tag along, 485 milhões de liquidez diária, segundo o investidor 10. Foi fundado em 2008. É uma companhia que também há anos atrás gerava prejuízos, daí veio um processo de reestruturação nela que fez ela sair de um prejuízo de 1 bilhão para uma empresa que lucra 5 bilhões 640 milhões de reais. Então a gente conseguimos ver aí uma distância muito grande. Uma empresa já chegou a ter prejuízos de 2 bilhões e agora é uma empresa multibilionária. Como você pode ver, como uma transformação, uma gestão eficaz, uma gestão forte pode transformar a empresa. Então, você que investe na Prio, o principal foco na empresa é no crescimento. É que ela já falou que ela é de sangue puro, ela investe apenas em petróleo, não vai investir em energias renováveis. Ela tem o campo de Yahoo e também tá olhando ali a parte do Golfo do México. Então é uma empresa que você não pode esperar dividendos, e sim esperar valorização, esperar investimentos pela parte da companhia. Já a Petro Recôncavo, outra empresa privada da Bolsa de Valores aí do setor de petróleo, cotada a R$ 18,37, com 10% de dividend yield, uma empresa que paga bastante dividendo, tem um PVP de 1,23, bom, um PL de 9 também muito bom, podemos estar falando assim. A empresa tem uma margem líquida de 19%, uma margem bruta de 34%. É uma empresa que vem crescendo também as receitas, só que aqui não mostra uma companhia que cresce, tem dívidas, muito controlada. É uma empresa que tem as operações 100% focadas ali em operações terrestres, operações onshore. Então é uma empresa focada ali especificamente. Pagou dividendo desde 2022, esse ano o dividendo aumentou muito, principalmente pela seca na parte das vendas ali de campos maduros da Petrobras. A empresa decidiu então retribuir seus acionistas com pagamentos de dividendos. Eu acho que se voltar, ela volta a investir também. É uma empresa que investe e paga dividendo, ela faz os dois, então eu gosto muito, eu tenho ela na carteira. Gosto muito da companhia. É uma companhia que também seus resultados são muito fortemente impactados pelo gás. Aqui mesmo ela fala que é uma companhia de gás, mas ela é uma companhia de petróleo. Mas podemos dizer ali que, tipo, a maior parte do seu resultado vem do gás. Então, por isso que é o maior foco da companhia ali, que listam ela como uma empresa de gás, mas ela não é, ela explora petróleo também. A companhia tem uma margem, um valor de mercado ali de 5 bilhões, muito abaixo de todas que nós falamos aqui. É uma companhia que tem dívida bruta de 2 bilhões, uma dívida líquida de 469 milhões e 1 bilhão 630 milhões em caixa. É a companhia menos alavancada que a gente falou até agora. A companhia está listada no nível 1 de mercado, tem um free float de 93%, 100% de tag along e 38 milhões de liquidez diária, segundo o investidor 10. A companhia tem cerca de 100% dos seus resultados são oriundos do Brasil. Uma companhia que também fez ali, como todas as empresas, acho que a partir do momento que começou o desinvestimento da Petrobras, ali especificamente em 2020, nasceu muitas petroleiras Junior, aí, Junior Unos. Daí nasceu essas empresas que veio fazendo reestruturação e comprou muitos postos, e da Petrobras comprou postos e está demonstrando bons resultados e vem remunerando. Quem investe ali na parte da Petro Recôncavo é uma empresa focada tanto em crescimento como em dividendo. Então eu gosto da Petro Recôncavo por isso. É uma empresa que foca tanto em crescimento como em dividendo. Outra empresa privada aí da Bolsa de Valores também do setor petrolífero, temos a Brava Energia, a empresa resultante da fusão da Enalta e da 3R Petróleo. É uma empresa que está cotada a R$ 17,96, um PL negativaço, um PVP de 1,69, um dividend yield de 2%. É uma companhia que nós vamos estar arrastando aqui, vendo, tem uma margem líquida negativa em 3%, uma margem bruta de 30%. É uma companhia que tem
Dívidas alta. Essa dívida principalmente não vem da Enalta, vem da 3R Petróleo, que era uma companhia que, tipo, tem muita dívida mesmo. É uma companhia que cresceu suas receitas em 206%. É um crescimento estratosférico. Conseguimos estar vendo aqui, uma companhia que começou a pagar dividendo esse ano também. Vindo aqui, pegando principalmente o seu valor de mercado, é uma empresa que está cotada a 8 bilhões de reais. É uma companhia que tem ali ativos em 21 bilhões. Então é uma companhia muito grande. 11 bilhões em dívida bruta, 9 bilhões em dívida líquida, 1 bilhão 580 milhões em caixa, 91% de free float, 194 milhões de liquidez diária, segundo o investidor 10, 100% de tag along. Qual que é o ponto aqui que nós temos que estar vendo, principalmente nessa companhia? Também o resultado dela são 100% Brasil. Ela é uma companhia que passou por um processo muito grande. A, a, a 3R especificamente passou por um processo, voltou a ser lucrativa, agora voltou a dar prejuízo, por quê? Agora ela vai precisar fazer um processo de reestruturação das suas operações, porque elas são duas empresas unidas, Enalta e 3R Petróleo. As duas têm ativos muito bons, tá procurando investidores estratégicos, ela está vendendo parte de alguns ativos, tipo, ela é dona de, vamos supor, 90%, ela vende 20% para outra pessoa que pode agregar muito valor e se mantém como sócio do ativo. É uma companhia que deve estar investindo muito em reestruturação das suas operações, é uma companhia que deve fazer muito trabalho. Mas é uma empresa que, para o futuro, você que está visando o futuro, é uma empresa de crescimento, que no futuro pode pagar dividendo. E é uma companhia que o mercado vem vendo com bons olhos, falando que ela pode disparar 100%. Então é uma companhia que pode ter um desempenho muito bom. É uma companhia que eu tenho também, acredito muito nela, mas ela vai ter que passar por um processo muito forte de reestruturação ainda dentro das suas operações. Então, a Brava Energia é uma empresa focada em crescimento. Você que é investidor dela, foca principalmente no crescimento. Temos a Azevedo Travassos aí, outra empresa muito, muito boa mesmo. Ela é uma empresa focada na parte de infraestrutura, mas também abriu suas operações de petróleo. Se nós formos estar vendo aqui, é uma empresa que tem a cotação de R$ 1,28, tem um PL negativo, um PVP de 0,86, um dividend yield ali, ela não tem dividend yield. É uma companhia que hoje é uma companhia de infraestrutura e de petróleo, mas ela vai fazer um spin-off da parte de petróleo e vai se tornar uma empresa separada. A Azevedo Travassos agora pode ser considerado sim uma empresa de petróleo pelo motivo dela já ter comprado a Fênix, e a Fênix já está dentro dela e as operações já terem começado. Então ela é uma empresa de petróleo. A empresa tem uma margem líquida super negativa em 75%, uma margem bruta de 9%, que deve ser tudo corrigido conforme o petróleo for funcionando, mas logo logo vai ter o spin-off também, vai se tornar duas empresas separadas e tem um vídeo explicando tudo isso. Se nós vamos estar vendo aqui uma companhia que cresce suas receitas em 162% aí, ao ano, aí, nos últimos 5 anos. A companhia vem mostrando ali, no passado pagou dividendo, uma companhia que vem num processo grande aí, vem fazendo uma fusão ali, podemos dizer, entre ela e mais duas empresas, a Conge e a MKS. Então é uma empresa que ainda procura muitas oportunidades também no setor de petróleo, como ela mesmo disse, parcerias como tem a Fênix, que agora é a ZV Travassos Petróleo, que é subsidiária da ZV Travassos Energia, tem a parceria com a Petro Victory, então é uma companhia que vem trabalhando muito. Foi fundada em 1922, vai ter mais de 102 anos. É uma companhia que vale ali no mercado 237 milhões, tem uma dívida de 34 milhões, uma dívida líquida de 33 milhões, 1 milhão 950 mil caixa. Lembrando que esse é o caixa da Azevedo e Travassos. A Azevedo Travassos Petróleo também tem o caixa dela, que é maior que isso, que é para onde foi o dinheiro do follow-on que a empresa fez. Tem uma liquidez média de 1 milhão ao dia. 100% do resultado do Brasil. Lembrando que aqui ainda não temos a parte do petróleo, porque o petróleo entrou basicamente nesse trimestre. Então, esse resultado que vai vir, provavelmente deve vir com o desempenho do petróleo. É uma companhia que vem para um processo de reestruturação, uma empresa que foi muito sucateada no passado ali, ó, com uma receita líquida de 1 milhão, e hoje é uma companhia que tem uma receita líquida de 220 milhões, uma receita líquida de 429 milhões. Então, é uma companhia que fez um processo de estruturação muito forte e trabalhou. A Azevedo Travassos hoje é um processo também de valorização, podemos dizer, é um processo de reestruturação com valorização, tanto da ZV Travassos como da ZV Travassos Petróleo, depois do spin-off. Então não espere grandes dividendos. No futuro, talvez, mas hoje é uma companhia que é tipo a PetroRio no passado, vai precisar de uma reestruturação muito forte. E lembrando ainda que tem acionistas da ZV Travassos que é o mesmo que a PetroRio, que é o Nelson Tanuri. Por que o petróleo vem sendo tão fortemente impactado? Principalmente pelo conflito entre Israel e Irã. Mas o que tem a ver Israel e Irã? O Irã, todo mundo sabe que produz muito petróleo, mas Israel é um país que nem produz petróleo. Quando nós olhamos isso, temos que olhar para o contexto geopolítico.
Pegando aqui a parte do Oriente Médio aqui, o mapa, nós temos que estar olhando um ponto específico. Aqui é Israel e aqui é o Irã. Aqui tem o Iraque, então tem o Kuwait aqui. Então, esses países costumam ser, como a Arábia Saudita, países grandes produtores de petróleo. Esses aqui em específico. Costuma-se que o petróleo aqui do Iraque, do Irã, desses países, costuma sair por esse aqui. Golfo, Pacific Golfo aqui. Então, essa área é onde o petróleo acaba saindo aqui. Dubai, né, Catar. Catar também é um grande produtor de petróleo. O petróleo sai por essa parte. Só que tem esse ponto em específico aqui. Estreito de Oman, que é como é chamado. Aqui, esse Estreito de Oman é totalmente, praticamente tudo, podemos dizer assim, controlado pelo Irã. Se o Irã entra em um conflito sério com Israel, esse estreito aqui deverá ser fechado, bloqueando a exportação dos países daqui, que ocasionaria numa falta, numa escassez de petróleo muito forte. Ali podemos dizer que essa área comanda cerca de 30%, se eu não me engano, da exportação de petróleo. Esses aqui são os produtores de petróleo que comandam ali basicamente 30%. A Arábia Saudita ainda tem uma saída, mas o Catar, Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Kuwait, o Iraque, todos esses não têm uma forma tão fácil de escoar sua produção. Teria que ser por aqui. Então isso impactaria muito ali. Então seria uma escassez que faria o barril de petróleo disparar. E além do barril de petróleo disparar, poderia pressionar as inflações de todos os países. Então, mas especificamente faria o petróleo disparar, o que acabaria beneficiando ali com o Irã parando de produzir, esses países sendo produtores também parando de exportar porque não conseguiria passar por aqui pelo estreito, faria outras empresas que não passam, não precisam daquela área, começarem a valorizar muito mais com um barril de petróleo mais alto, vendendo mais alto, no caso aí da Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo, Brava Energia e Azevedo Travassos. Então, leve esses pontos em consideração na hora que você for investir numa empresa de petróleo. Eu tenho PetroRecôncavo, Brava Energia, Azevedo Travassos e Petrobras. Só falta PetroRio na minha carteira, mas eu não irei colocar, aumentaria a participação nas outras. Então, foi esse o vídeo. Se vocês entenderam, se vocês querem que algum ponto específico, deixem nos comentários o que vocês acharam da análise aí, tanto da parte geopolítica quanto da parte aqui de investimentos, o que vocês acham sobre o petróleo, sobre esse conflito, tudo. Deixa aí nos comentários. E foi esse o vídeo. Até o próximo e falou!